Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa aqui nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe sobre os assuntos mais quentes do campo da desinformação. Vem com a gente. Pessoal, infelizmente, o assunto dominante aí da última semana para cá tem sido essas ameaças de ataques a escolas, a estudantes, professores, universidades, enfim. Um país que até então não conhecia, né, essa realidade de pânico e insegurança alimentada por extremistas, doadores do discurso de ódio da morte, agora está experimentando esse momento difícil, que não resta dúvida, é alimentado aí pelas redes sociais. A gente vem acompanhando monitoramentos, pesquisas nas plataformas, medidas também das autoridades brasileiras que tentam combater o conteúdo violento que instiga violência nas escolas brasileiras. O ministro Flávio Dino anunciou uma portaria que obriga as plataformas a retirarem do ar conteúdos que incentivam ataques contra o ambiente escolar ou façam apologia e incitação a esses crimes ou aos seus perpetradores. Além disso, essa portaria ela limita a criação de novos perfis a partir de ideias que já tenham sido considerados como problemáticos. A medida, por um lado, ela é comemorada pela sociedade, pelas famílias que temem até o simples ato de levar um filho até a escola, mas ela é vista como problemática por alguns especialistas, alguns pesquisadores. Na prática, o que a portaria do governo antecipa são algumas medidas previstas no projeto de lei que está no Congresso, como o dever de cuidado das plataformas em relação a temas sensíveis. A questão é que isso está sendo feito, essa portaria está sendo feita a partir da intenção, da medida de um ministro do Executivo, enquanto o debate no Legislativo ainda nem começou. Matheus e eu e Matheus, além da nossa super designer, Lena Bens, estamos trabalhando nesse assunto difícil, porém necessário, importante para o debate público nesses últimos dias. Matheus, conta mais para nós. Oi, Ana. Oi, Liz. Oi, pessoal. Pois é, infelizmente, nos últimos dias, a gente vem vivendo esse momento muito complexo, né? Marcado também por tensão em pais, alunos, escolas, justamente por esses ataques e ameaças que vem ganhando, principalmente as plataformas, e que culminou no lançamento da portaria na noite desta quarta-feira pelo Ministério da Justiça, né, que busca justamente regulamentar essas plataformas para tentar combater conteúdos que apoiam violência. Mas antes da gente entrar nesse assunto da portaria especificamente, eu queria fazer esse resgate, né, do que aconteceu de segunda-feira para cá. Na segunda-feira, a gente acompanhou o desenrolar de desinformação e ameaças de ataques correndo solta em grupos de WhatsApp no Brasil inteiro. Também ocorreu um fato no Rio de Janeiro, ameaças a 3 escolas municipais, o que deixou muitos pais e alunos desorientados, em pânico. A gente acompanhou no Twitter diversos posicionamentos de pais sem saber se levavam ou não os filhos às escolas. E o Twitter, especificamente, além do WhatsApp, ele é um ponto importante nesse contexto, também, justamente porque é nele que está as ameaças, né? E também conteúdos com apologia à violência, fazendo ali menções e honrarias a atiradores de ataques antigos às escolas. E desde o final de semana, o Ministério da Justiça vem notificando o Twitter para retirada de perfis. Entre o dia 8 e o dia 9 desse mês, já foram mais de 500 perfis sinalizados pelo governo, e aparentemente o Twitter não estava até então colaborando nessa retirada desses perfis. Na segunda-feira, o ministro Flávio Dino e a assessora Estela Aranha se reuniram com as plataformas justamente para cobrar celeridade da parte delas nessa moderação e também nessa remoção desses conteúdos. E que culminou no lançamento da noite da quarta-feira da portaria justamente ali com diretrizes para as plataformas digitais com o objetivo de conter conteúdos de violência contra estudantes e escolas. O documento exige, por exemplo, que as plataformas informem a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, o que estão fazendo para combater tais conteúdos, como estão atendendo às requisições do governo e quais são os protocolos seguidos.
Além disso, essa portaria cobra a moderação de conteúdo ativa por parte das plataformas, levando em consideração o conceito de dever do cuidado. Além disso, esse documento, né, por parte do Ministério da Justiça, determina a remoção imediata de conteúdos violentos sob pena de multa milionária. O desenrolar dessa portaria, né, esses pontos específicos, a gente vai continuar acompanhando, e você acompanha tudo isso no site do Desinformante, www.desinformante.com.br. Ana? Obrigada, Matheus, pelos esclarecimentos, pela parceria aí no trabalho. Bom, hoje a Nina não pôde participar com a gente aqui diretamente do Papo Desinformante, mas ela gravou um vídeo para nós sobre a portaria do governo, do ministro aí, Flávio Dino. A Nina vai tocar aí nos pontos principais que a gente precisa aí refletir sobre essas novas regras aí do jogo em relação às plataformas digitais. Fala para nós, Nina. A portaria editada ontem pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública tem gerado aí um debate bastante grande e bastante importante de ser feito nesse momento, que é o debate de entender, eu acho que o ponto central desse debate é entender que tipo de medidas podem ser tomadas nesse momento, quais são os riscos de tomar medidas, como essa própria portaria. Por outro lado, quais são os riscos de não tomar essas medidas. Então, eu acho que tem uma série de questões técnicas específicas que estão sendo muito amplamente debatidas e que precisam ser debatidas, mas eu acho que a gente não pode perder de vista a nossa pergunta central, que é como a gente pode criar mecanismos e regras e procedimentos que barrem, né, que coíbam o uso das mídias sociais para, por exemplo, nesse caso específico, promover ataques em escolas que estão gerando aí violência e até morte entre alunos e professores. Então, eu acho que essa discussão de como a coisa está sendo feita precisa ser pautada pelo impacto que isso está tendo na vida das pessoas. E é desse ponto de vista que eu queria fazer esse comentário aqui hoje. Porque eu acho que quando a gente olha para a plataforma, quando a gente olha para a portaria que foi editada pelo Ministério, a gente vê claramente riscos de fazer essa portaria, né? Então, tem riscos aí que estão sendo apontados e que eu acho que são da mais alta relevância, que precisam ser considerados, riscos relacionados à proteção de dados individuais, à criação de bancos de postagens ilegais, à proibição de criação de novos perfis por usuários que forem considerados como emissores, digamos assim, de conteúdos ilegais. Isso tudo cria um impacto muito grande na possibilidade de ação dos cidadãos dentro do espaço digital. Então, isso me parece, de fato, problemático e acho que isso precisa ser mais amplamente discutido. Acontece que eu acho que isso é fruto de uma coisa que está acontecendo no debate brasileiro sobre a regulação de plataformas, que a gente está discutindo uma regulação geral para plataformas a partir de casos excepcionais. E isso me parece muito problemático. As discussões sobre como as plataformas devem agir, sobre conteúdos, o que os usuários devem ou não devem poder fazer, quais são os poderes que as plataformas ou o judiciário ou o executivo devem ter, todas essas questões que estão em pauta em várias instâncias nesse momento, tanto no executivo quanto no legislativo, tanto no judiciário, elas estão sendo pautadas por situações excepcionais. A exemplo dos ataques nas escolas, a exemplo do 8 de janeiro, a exemplo da situação que a gente viveu durante as eleições. A gente não pode pautar uma regulação ordinária das plataformas, ou seja, uma regulação que sirva para o dia a dia, para as conversas cotidianas que todo mundo tem nesses ambientes digitais, a partir de episódios excepcionais, que exigem medidas excepcionais e não que passem a valer para toda a dinâmica no ambiente digital. Então, esse, para mim, é o maior problema de encarar, digamos assim, esse momento a partir de uma ação como essa que foi tomada pelo Ministério da Justiça. Por outro lado, a gente precisa considerar também os riscos de não fazer algo, né? Eu acho que isso é o que ainda está um pouco invisível no debate. Se, por um lado, fazer uma portaria como essa, que tem pontos problemáticos e que levanta problemas, parece que pode ser nocivo
para o debate como um todo. Por outro lado, não fazer a portaria também me parece problemático, dada a gravidade da situação, dados os dados que a gente está recebendo de monitoramentos que mostram o nível de ameaça, né, que está colocada na nossa sociedade, nas nossas crianças, nas nossas comunidades de professores e professoras. Portanto, a necessidade de agir, ela é urgente. Então, temos que pensar aí um pouco sobre esses riscos que estão colocados dos dois lados, né, dessa moeda, e que não é fácil chegar numa equação perfeita, né? Eu acho que o que fica claro com esse episódio da portaria é que há uma intenção do governo federal de agir, né, de procurar caminhos e soluções para enfrentar situações muito problemáticas que estão acontecendo nos ambientes digitais, mas, por outro lado, ainda estamos longe de achar um formato, se não perfeito, pelo menos amplamente adequado para fazer isso. Então, tem sim uma intenção que eu acho que que precisa ser reconhecida, né, de enfrentar esses fenômenos, de entender a gravidade deles e de procurar soluções. Por outro lado, as soluções apresentadas ainda são amplamente insuficientes e precisam ser debatidas na sociedade para que a gente caminhe. O caminho da solução seja na construção de um espaço digital mais democrático e não menos democrático. Então, eu acho que esse é um pouco o dilema que a gente está enfrentando aí com essa portaria. Vamos ver quais vão ser os efeitos efetivos dela na prática. Obrigada, Nina, pela colaboração aí no nosso papo de hoje. Bom, em outra ponta, a gente vai falar sobre a nossa série especial. A gente começou uma série sobre regulação das plataformas digitais. O que a gente está fazendo? Buscando termos, ferramentas, medidas que serão aí abordadas na legislação brasileira de internet, que está no Congresso Nacional, que deve ser votada em breve. A gente tenta antecipar um pouco esses conceitos para a gente se familiarizar com eles, entender o que está em jogo. Essa semana, a Liz fez uma matéria sobre impulsionamento, que é uma das vertentes aí da publicidade na era digital, uma publicidade que mudou completamente a partir das redes sociais. Fala mais para nós, Liz. Oi, Ana. Oi, Matheus. Oi, pessoal. Exato, né? A gente está tentando fazer essa série um pouco mais didática para tentar trazer alguns dos conceitos que estão sendo debatidos no âmbito da regulação de plataformas, não só no Brasil, mas também ao redor do mundo, e como esses conceitos, né, eles estão diariamente, né, no nosso dia a dia. O de hoje é o impulsionamento digital, né? Eu aposto que você, quando entra nas redes sociais, já viu algum conteúdo patrocinado, né, alguma publicidade digital, e isso também está dentro desse escopo, né, dessa necessidade de regulação, dentro desse debate regulatório aqui no Brasil. Então, o que é esse impulsionamento, né? É literalmente promover uma publicação mediante o pagamento, né, de algum recurso financeiro. Então, o anunciante ele injeta determinada quantia financeira dentro da plataforma digital, da rede social, né, o Facebook, o Instagram, o YouTube, por exemplo, para ensinar aquele conteúdo, aumentar o seu alcance, né, e que ele chegue a um número de pessoas maior do que os seguidores daquela conta. Que é necessário, né, regular essa questão do impulsionamento. A gente falou tanto com Humberto Ribeiro, né, que é diretor do Sleeping Giants Brasil, e também com a Marie Santini, que é professora e pesquisadora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eles destacaram a necessidade de regular esse tipo de impulsionamento, justamente porque pesquisas já indicam, por exemplo, uma falha na moderação desses conteúdos que são impulsionados. Porque é importante a gente entender que, por exemplo, nas plataformas do Grupo Meta, para você impulsionar um conteúdo, é necessário que antes ele seja aprovado pela plataforma. E alguns relatórios, principalmente do fim do ano passado até o começo desse ano, mostram que muitas vezes essas plataformas aprovaram conteúdos que eram ilícitos, eram ilegais, continham desinformação sobre o processo eleitoral, ou então desinformação sobre a Covid-19, enfim. Eles terminavam causando tumulto no debate público e muitos deles, inclusive, como eu já comentei, eram ilegais. Então, eles terminam impulsionando determinados debates públicos e, às vezes, até criando uma atração muito maior do que esse debate existe normalmente
dentro das plataformas, e aí criando essa grande desordem, ou aumentando essa grande desordem informativa. Um dos pontos principais quando a gente fala de regulação do impulsionamento é a transparência. E aí eu vou trazer 3 pontos aqui, mais brevemente, em relação à transparência, que a primeira, né, que muitas regulações, tanto a Lei de Serviços Digitais da União Europeia, que foi recentemente aprovada, a gente fala muito dela aqui, mas também a regulação que está sendo debatida aqui no Brasil, fala sobre a necessidade de que as plataformas tornem esse conteúdo transparente para o usuário, ou seja, o usuário saiba, quando está acessando o perfil, né, a sua timeline, ele saiba muito bem identificar qual conteúdo é orgânico e qual conteúdo está sendo patrocinado, né? E também consiga identificar de uma forma muito clara quem está patrocinando aquele conteúdo, né? Quem está pagando por aquele conteúdo. Além disso, também há um segundo grau de transparência, que são as chamadas bibliotecas de anúncio. Os pesquisadores falam que é muito importante que se tenha essas bibliotecas para criar, inclusive, uma fiscalização desses conteúdos que são anunciados, né, que possa ter, inclusive, seja auditável para que essas pesquisas sejam realizadas, né, até para mostrar que tipos de conteúdo estão sendo aprovados pelas plataformas. E um terceiro ponto é em relação à transparência dos conteúdos eleitorais e a transparência governamental, né, de como o governo impulsiona os seus conteúdos nas redes sociais. Também há um debate sobre a responsabilização das plataformas sobre esse conteúdo patrocinado e, enfim, alguns outros tópicos que podem ser importantes quando a gente pensa na regulação do impulsionamento online. E a matéria completa está lá no nosso site, né, desinformante.com.br. Nas próximas semanas a gente vai alimentar essa série de especial sobre regulação de plataformas, trazendo outros temas para tentar qualificar o debate sobre regulação que deve se encaminhar aí nos próximos meses. E a gente, claro, segue acompanhando de perto tudo isso. Ana. Valeu, Liz. Muito obrigada. Pessoal, o Papo Desinformante fica por aqui, mas não sem antes anunciar conteúdo novo na nossa série Desinformante Explica, série de vídeos bacanas que a gente trata alguns temas aí fundamentais do universo da desinformação, do discurso de ódio, da liberdade de expressão, enfim. Nesse episódio que está aqui no nosso canal do YouTube, nossa coordenadora geral, Nina Santos, vai falar sobre quais as implicações da forma como você consome notícias na internet, pelas redes sociais. Não perca, está aqui no nosso canal do YouTube, clica, compartilha, comenta, dá sugestão, a gente está aberto a esse diálogo. O importante é a gente conversar sobre esse assunto tão fundamental dos dias de hoje, que é o assunto da desinformação. No Twitter, no Instagram, Tomás já está colocando aí, nós somos o Desinformante BR. O tema das escolas a gente está acompanhando lá direto, não percam também. E até a próxima semana. Obrigada pela audiência. Tchau!